Continuando então aí, pessoal, com a ideia, né, das funções, vamos falar agora um pouquinho sobre a lei de formação delas, que normalmente pode ser apresentada assim entre conjuntos, né, ou através de tabelas, né? Mas só uma curiosidade aí, que já não é mais cobrada no currículo do Estado de São Paulo, porém, normalmente, quando você tem uma função assim, aqui é da onde está saindo, que é o seu domínio, né, da função, que normalmente é o x, tá? É o eixo lá no gráfico horizontal. Ele não pode ter nenhum valor aqui que não tenha um correspondente. Ele sempre tem que ter uma resposta. Ou seja, qualquer valor de x que eu colocar na função, eu tenho que ter uma resposta no y. Pode ocorrer, sim, de ter um y aqui que não tem um correspondente lá, ou seja, uma resposta em y que eu não consiga gerar. Mas um x sozinho, sem, não pode. E também, assim, você não pode, né, ter um valor de x gerando duas respostas. Você pode acontecer o contrário, dois valores de x chegando numa mesma resposta em y, que é o que nós vamos chegar aqui, depois eu comento algo aqui, porque um exemplo, o 2 aqui está gerando 4, o menos 2 também geraria o 4, entendeu? Mas assim, você pode ter então 2x em um único y, mas nunca um x em dois y, né? Enfim, são ideias aí que se traz para a parte matemática, dá para entender legal. Mas enfim, vamos lá. Bom, aqui a primeira função, para a gente entender, o 1 gera o 3, o 2 gera 5, o 3 gera 7, o 4 gera 9. Nossa, não tá legal ainda, mas espera, ó, 1, 3, o 2, o 5, aumentou 2, aumentou 2. Aumentou. Olha, enquanto lá está indo de 1 em 1, aqui está indo de 2 em 2. Isso significa que os valores de x estão sendo multiplicados por 2. Então eu tenho um 2 multiplicando x. Mas vamos lá, agora. 2 vezes, no lugar do x, vamos colocar 1. 2 vezes 1 dá 2 e não 3. Então falta eu fazer o que ainda? Somar 1. Olha só, no lugar do x coloco 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Então 2x mais 1 seria a minha lei de formação nesta função de a em b. Agora aqui, nessa outra função de a em b, perceba, 2 gera o 4, o 3 o 9, o 4 o 16. Bom, se eu usar a mesma lógica que eu usei aqui, não vai dar. Porque, ó, enquanto lá está indo de 1 em 1, aqui foi, aumentou 5, depois aumentou 7. Nossa, não está a mesma coisa. Mas perceba, ó, que é sempre o quadrado, ó. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Ou seja, eu sempre tenho o valor lá de x, que é o a, eu tenho sempre ele elevado ao quadrado, ou seja, ele vezes ele mesmo, certo? São aí funções. Agora, no último caso, eu fiz o contrário. Eu dei uma lei de formação para nós gerarmos os números, os termos aqui de f de x, que é o y. Lembrando, o f de x é o y, tá? Porque às vezes vai aparecer em alguns exercícios para vocês só o f de x, em outros vai aparecer só o y, mas é a mesma coisa, tá? Não se desespere. É em função de x. Quem está em função de x aqui vai sempre ser o x menos 2. Ou seja, no lugar do x, eu coloco 2. Ó. 2 menos 2, 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. 4 menos 2, 2. 5 menos 2, 3. Olha só. Então, perceba que bacana, né? As leis de formação nas funções é uma forma
algébrica de representar uma relação entre duas grandezas, certo? Que pode depois também ser representada graficamente, ok?